Olá, meus queridos, chegou o momento de nós estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus e eu convido você a pegar a sua Bíblia e se preparar, pois hoje nós vamos aprender sobre um tema muito importante. A pergunta que nós começamos é: o que a Bíblia ensina sobre lei, sobre a lei? Você já ouviu falar sobre lei na Bíblia? Você já ouviu falar de pessoas que dizem que a lei não tem importância nenhuma ou que nós não precisamos mais da lei da Bíblia? Bom, hoje nós vamos falar sobre este tema. Veja bem, queridos, imagine um mundo sem leis. Você já parou para pensar como seria um mundo sem leis? Imagine um mundo sem as leis que nos regem, como por exemplo, as leis da física. Se nós pulamos de um prédio, pagaremos com a vida, não é? Ou seja, por quê? Porque existe a lei da gravidade. Existem leis da física que nós precisamos obedecer, porque se eu não for obedecer essa lei, infelizmente eu vou perder a vida. Há também as leis civis. Se nós matarmos, roubarmos, o que irá acontecer? Iremos presos. Pelo menos no papel é isso que acontece, né? Terceiro ponto, leis de trânsito. Se você desobedecer às leis de trânsito, você pode ter como consequências não apenas multas, mas também pode causar um acidente. E tem as leis de saúde, as quais nós estamos obedecendo bastante ultimamente, que é: vamos para o hospital ou para o cemitério se nós não seguirmos as orientações quanto aos cuidados da saúde, e isso na verdade são leis da saúde. Então, queridos, olha o que a Bíblia diz em o Salmo 1, versículo 1 e 2. Salmo 1, versículo 1 e 2. O texto está na sua tela, mas eu vou ler aqui na Bíblia, tá bom? Salmo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe que a Bíblia diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos pecadores, mas sim aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A lei que o texto está falando aí é a lei dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos, conforme Êxodo 31, o verso 18, nos fala qual é a lei de Deus. Êxodo 31, o verso 18. Abre aí a sua Bíblia. Êxodo 31, o verso 18, nos diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés. Quem deu? Deus. Deus acabara de falar com Moisés. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei que Deus escreveu, os 10 mandamentos. Não, pastor, qualquer lei na Bíblia é a lei de Deus. Não, nós vamos ver que há diferenças nas leis da Bíblia também. Então, veja bem, vamos ver aqui quais são as leis da Bíblia. Primeira lei da Bíblia é essa que nós apresentamos aqui, a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, que está em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, e Deuteronômio capítulo 5. Esta é a lei de Deus. Por que a lei de Deus, pastor? Porque foi a lei escrita por Deus, entendeu? Compreendeu qual é que é a jogada aqui? Lei de Deus porque foi escrita por Deus. Mas tem também a lei cerimonial. Lembra que nós falamos sobre o santuário de Israel, onde tinha que levar o cordeirinho, ele tinha que morrer, e aí então tinha que levar o sangue para dentro do santuário, e aí uma vez por ano acontecia a festa da expiação? Então, essas são leis cerimoniais para aquelas cerimônias, e estão em Levítico capítulo 23. Também tem na Bíblia uma lei dietética, uma lei para a saúde da pessoa, e se encontra em Levítico capítulo 11. Mais tarde a gente vai estudar sobre esse tema também. Então veja bem, havia na Bíblia também uma lei dietética, uma lei sobre alimentação, que é diferente da lei de cerimônias, que eram os animaizinhos que tinham que morrer, e diferente da lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. E tem uma quarta lei também na Bíblia, que é a lei civil, que eram as leis que regiam o governo judaico, que tinham. Lembra que teve um momento onde Jesus ele passou pelo meio de um campo, e aí então seus discípulos comeram no meio do campo. Aí vieram e disseram assim: seus discípulos estão comendo dia de sábado.
Mas não era uma questão do dia de sábado, era uma questão de uma lei civil. Se você estivesse passando por um campo e você sentisse fome, você poderia colher para comer, para o seu sustento ali naquele local. Agora, colher para levar embora, não podia. Era uma lei civil em Israel. Então, nós entendemos que há pelo menos 4 tipos de leis na Bíblia: a lei moral, a lei cerimonial, a lei dietética e a lei civil. Então, queridos, vamos ver as diferenças principais entre a lei cerimonial e a lei moral, porque essas são as mais faladas ou, de repente, as menos compreendidas. Então, veja bem, lei cerimonial é a lei de Moisés, Neemias 8:1 e Atos 15:5. Então, a lei cerimonial ela foi escrita por Moisés. Lembra que Êxodo falou que a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus? Então, a lei para matar os animaizinhos, para fazer toda aquela cerimônia dentro do santuário, foi escrita por Moisés. É a lei de Moisés. Deuteronômio 31, verso 9 a 24 e Êxodo 24:4 confirma que essa lei foi escrita por Moisés. Outra coisa, Deuteronômio 31, 24 e 2 Crônicas 35, 12 diz que esta lei foi escrita em um livro. Ponto mais interessante é Deuteronômio 31, verso 25 e 26, que diz que esta lei cerimonial ela foi colocada ao lado da arca. A arca era um dos utensílios do templo que ficava no Santíssimo, onde ficava lá o maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. Lembra que a gente falou? A lei cerimonial não ficava dentro da arca, ela ficava do lado. Lei cerimonial falava sobre os holocaustos e os manjares, sobre como deveria ser a adoração dentro do santuário. E, por fim, Colossenses 2,14, Mateus 25,51 e Efésios 2,15 diz que esta lei foi cravada na cruz. Por quê? Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu todas as cerimônias reveladas na Bíblia através dos sacrifícios no santuário terrestre. Então ali Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue por mim e por você, ofertou-se como pão da vida, ele é a luz do mundo. Então você lembra que nós já mencionamos isso quando falamos do santuário. Então esta lei cerimonial, ela foi cravada na cruz, ou seja, ela foi cumprida na cruz. Essa foi cumprida na cruz. E aí nós temos a lei moral. A lei moral, conforme nós lemos em Salmos 1, verso 2, ela é a lei do Senhor. Romanos 7, 22 também fala isso. Aí tem a ideia de que ela foi escrita pelo dedo de Deus. Nós acabamos de ler isso no relato bíblico. Ela foi escrita por Deus, conforme Êxodo 31, verso 18. Deuteronômio 4, 12 e 13 também reforça isso. Elas não foram escritas em um livro, mas elas foram escritas em pedra. Êxodo 31, 18. Ela foi colocada dentro da arca, e eu já falei para ti a diferença: cerimonial do lado de fora, moral dentro da arca. Deuteronômio 10, verso 5. Outra coisa, em Êxodo capítulo 20, do verso 1 a 17, ou Deuteronômio capítulo 5, não tem nenhuma ordem para sacrifícios, nenhuma lei para sacrifícios. E conforme Salmo 111, versos 7 e 8, e Mateus 5, verso 17, esta lei não foi cravada na cruz, mas ela é para sempre. Então nós já vimos diferenças entre as duas leis, a lei cerimonial e a lei moral. Então, como eu posso ter paz? Entenda que a Bíblia diz assim, ó, Salmo 119, Salmo 119, o verso 165. E lá a Bíblia diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Que lei é essa? O Salmo 119, nós sabemos que o livro de Salmos, ele é um livro de louvor, é um livro de cântico. O Salmo 119 é um cântico de exaltação à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é aquela escrita em pedra que foi colocada dentro da arca. Qual é a lei cerimonial? Aquela que foi escrita por Moisés e foi colocada ao lado de fora da arca. Então, este texto aqui do Salmo 119, todo o Salmo 119, é um cântico de louvor pela lei de Deus. E aqui diz que muita paz tem os que amam a lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, o verso 1, este mesmo salmo que fala somente sobre a lei de Deus, ele diz assim, ó:
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Queridos, o que nós temos que entender nessa breve introdução é que a Bíblia ela apresenta pelo menos 4 tipos de leis. Existe a lei cerimonial, a lei de saúde, a lei dietética, existe a lei civil e existe a lei moral, a lei do Senhor. E esta lei do Senhor nos dá bem-aventurança, ou seja, felicidade, e nos traz paz. Quando nós entendermos que há diferença nas leis, nós vamos começar a compreender que exatamente algumas leis não têm validade para nós hoje, mas outras são importantes para que nós possamos ter paz e felicidade. No próximo tema que nós teremos, nós vamos falar: estamos sobre a graça ou sobre a lei? Por que fala que tem que guardar os 10 mandamentos, sendo que eu estou pela graça e eu aceitei a graça de Jesus? Bom, no nosso próximo estudo você vai ter a resposta. Se prepare e até lá. Grande abraço.